Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer também toda a família Feal, que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou Nando Garcia e hoje a gente tem uma convidada especial, isso mesmo, para falar de um assunto também muito especial. É a nossa querida mestra, eu chamo de mestra porque vocês vão saber, a nossa mestra Aparecida. Olá, mestra Aparecida, como é que vai? Olá, agradeço pelo convite, me sinto honrado aí pelo convite para falar de uma terapia que me fez tanto bem, me faz tanto bem, me faz essa condução aí harmoniosa com o universo. A nossa querida mestra aqui, Aparecida, minha mestra no Reiki, ela não é só mestra em Reiki, ela é graduada em acupuntura, né, especializada em fitoterapia chinesa, é graduada em administração de empresas, né, que é uma outra área, técnica em massoterapia pelo Senac São Paulo. Aliás, lá eu fiz o meu curso no Senac. Reiki Master e praticante de Lion Kong. Depois ela me fala se está certa a pronúncia. Atua com atendimentos de acupuntura e práticas de massoterapêuticas, né? E integrativas. Ela é docente da área de saúde e bem-estar do curso técnico de massoterapia. Olha que maravilha! Cursos livres também e práticas integrativas e complementares do Senac do Tatuapé, onde eu fiz os meus cursos lá. E ela foi e é a minha mestra, né? Mestra Cida, para a gente começar aqui, né? A gente queria saber como assim o que fez, o que faz, né? O Reiki na sua vida, por exemplo, né? Ah, mas antes de você dizer isso, tem muitas pessoas que elas não sabem o que é o Reiki, né? Elas às vezes confundem o Reiki. Assim, resumidamente, o que é a terapia Reiki? Bom, o Reiki, ele é considerado uma técnica, né, mas mais do que isso, uma prática de harmonização. Então, nós canalizamos aí, a partir do momento que nós somos iniciados, que existe um processo para fazê-lo, de preparo desse aluno, desse discípulo, a fim de que ele consiga de fato canalizar essa energia que nós chamamos de energia universal, né. Então ela é uma energia que está disponível aí para todas as pessoas. Então o Reiki, acima de tudo, ele é inclusivo, então não há nenhum tipo de vínculo com religião, dogma, né, então ele é acessível a todos, de fato, né, ele é aberto a todos. Então é uma técnica mesmo bacana de harmonização de chakras, então a gente entende que nós temos nossos centros energéticos, né, então harmonizá-los vão trazer aí, benefícios inúmeros aí para o indivíduo. Então essa é a prática aí do Reiki. E o Reiki, qual foi o fundador ou criador do Reiki? Só para que a gente saiba também, que eu acho interessante falar do Mikao. O nome dele é Mikaomi Usui, né, mais conhecido como Mikao Usui, que viveu aí de 1865 até 1926, e dizem lá nos escritos, na história, de que ele foi instigado aí na época, também existem relatos inúmeros quanto à sua história, sua vida, mas que ele foi professor numa dessas, né, na sua trajetória, e um dos alunos lá questionou como Jesus curava as pessoas, né. E ele, imagina, oriental, japonês, então a gente sabe o quanto isso é, né, para o japonês uma vergonha, um professor não conseguir responder a um aluno, né, diferente aqui do ocidente, mas lá era uma vergonha. Então, ele se afasta ali, naquele momento, né, da sala de aula,
e sai em busca, né, dessa resposta, né. Então ele fica ali instigado por esse questionamento e ele sai em busca, faz muitos aprendizados, ele passa por muitos templos, né, ele passa a consultar muitos documentos também ali. Então, durante a trajetória dele, ele tem um aprendizado né, muito vasto quanto a essa resposta que ele buscava, né. Então teve lá, um momento que a gente chama de iluminação, né, dentro do Reiki, que é quando o Mikao Usui, ele vai até, né, ele faz uma peregrinação, veja, foram anos atrás dessa resposta e desse embasamento, e nesses 21 dias finais ele faz um jejum completo. E a gente entende, né, em outras práticas também, que quando eu quero sublimar meu corpo físico, eu quero me afastar do corpo físico e passar para os meus corpos áuricos, né, meus corpos etéreos, eu devo fazer, se essa carne ficar mais leve, vamos pensar assim. Então ele fez um jejum completo nesses últimos 21 dias, vai então, caminha até o Monte Kurama, ele vai fazendo cânticos, enfim, naquele momento que ele está ali, hã, sempre ali pedindo essa iluminação, esse esclarecimento. É óbvio que ele coloca aí o ego dele à parte, né, então ele não tinha, necessidade nem interesse em adquirir poder, mas de ter esse conhecimento, né, humildemente ele pediu. E aí ele, no 21º dia desse jejum completo, ele recebe esse processo chamado de iluminação, onde ele tem acesso à prática Reiki, aos símbolos que hoje se usa, né, na nossa prática Reiki, e volta então, né, já com tudo isso, é um processo mesmo meditativo profundo que ele recebe naquele momento, e ele volta, então regressa lá para sua aldeia e para o seu povoado. História linda, né? Puxa vida, muito bonita a história do nosso mestre Mikao. Como que o reiki, assim, mudou sua vida? E como que ele pode mudar a vida das pessoas também, mestra Cida? Uma boa pergunta. Na verdade, só consigo falar de mim, né, e é interessante dizer que o Reiki, ele tem a origem, como ele é de origem japonesa, ele tem preceitos aí do budismo, né, onde o budismo fala muito essa questão de que o nosso sofrimento, ele é opcional, né. Então, quando eu passei a buscar um entendimento profundo disso, e é uma responsabilidade imensa quando você está ali diante de alunos, né, eu vou até ressaltar aqui, eu até comentei com vocês em aula, mas eu não me senti pronta logo que eu me formei, porque na verdade, formar, né, aqui a gente tem essa formalização e toda vez que a gente faz um curso, recebe um certificado, mas esse momento não é como a formatura aqui de uma graduação, uma pós-graduação, onde você se diz: "Ah, estou capacitado e agora eu vou adiante". Diferentemente disso, você ali é um início, na verdade, de uma jornada muito longa e muito profunda. Naquele primeiro momento que a gente chama do despertar, né, o primeiro nível, é onde eu me dou conta de que eu ocupo um tempo e um espaço, eu interajo com pessoas e as minhas atitudes é que geram, muitas vezes, essa coisa do retorno, né. É a lei de ação e reação o tempo todo. Então, se eu não me manifesto negativamente, muito provavelmente eu não colherei nada negativo e ruim, né. Então a gente entende que essa transformação é interna. Então estar hoje, né, entrar nessa jornada para mim foi, uma coisa excepcional e eu digo sempre que, sempre vem na hora certa. Eu já estava com uma idade madura, né, não era nem uma jovenzinha, e a gente fala: "Puxa, eu tenho que aprender, né, eu tenho que aprender a lidar com as minhas próprias questões, eu preciso, né, me reformar". E esse entendimento, essa percepção é muito individual, né, ela chega para cada um em um momento da vida, essa busca ou esse encontro consigo mesmo, né, a fim de que eu não preciso, mostrar para ninguém que eu estou melhor ou sou melhor, né, mas é a questão do ter e ser, né, então eu preciso por mim, para mim, né, enquanto ser humano e ser vivente, dar sentido para essa existência. Então foi isso que o Reiki fez comigo, né, então, foi um poder transformador mesmo, em todas as áreas da minha vida, seja profissional, seja pessoal, foi isso que o Reiki fez.
E é o que pode acontecer com as pessoas. Então, quando a gente fez a questão, o que a mestra Cida respondeu, vale, assim, claro que para cada um é diferente, mas no geral a gente sabe que o reiki, por isso a gente precisa divulgar o reiki, a gente precisa levar o reiki, né, para tantos lugares, para que o reiki faça, né, parte da vida das pessoas também, né? E como você se sente, né, em ser mestre, né, da terapia Reiki? Retornando um pouquinho lá à pergunta anterior, né, o que ela pode fazer? Normalmente, quando a pessoa recebe a energia Reiki, ela pode inclusive sentir sonolência, porque na verdade a gente está trazendo uma prática de harmonização de corpo, mente e espírito. Então a pessoa muito provavelmente sente uma sonolência, sente um apaziguamento, batimentos cardíacos, né, a parte respiratória fica mais tranquila. Isso, quando a gente pensa, né, nos nossos momentos diários, é um momento de pensar, né, pensar nos próprios processos. Então essa reflexão que, óbvio, a gente tem dentro da prática também Reiki, a meditação chamada meditação Gassho, que entra exatamente com esse propósito. Ser mestre, na verdade, né, aqui a gente chama de mestre, mas, lá no Oriente, né, no Japão, é sensei, né, que é um professor, né. Então, me tornar uma professora, foi algo, bastante grandioso no sentido valoroso, não grandioso no sentido de, né, eh, enfim, de status, mas grandioso porque me faz o tempo todo me permanecer aderida a esse caminho que a gente chama de caminho do meio, né, é o Tao, né, que é o caminho onde a gente busca uma transformação constante, o equilíbrio, né, o apaziguamento dos ruídos externos, internalizando e analisando diariamente tudo que você fez, você pôde transformar, né, todas as suas atitudes, suas palavras, né. Então a gente fala desse olhar para o outro indivíduo com compaixão. E quando eu estou ali lecionando, né, na verdade eu falo que a gente é um articulador ali juntos, a gente aprende o tempo todo junto, dependendo da demanda aí do grupo, né, muito essas experiências que são trocadas, a gente cresce juntos e eu fico muito muito feliz, né, muito, muito feliz e realizada quando esses alunos vêm de encontro a mim, porque eu não vou buscá-los, né, eles vêm por si só buscar uma terapia que, nos ajuda a identificar as nossas dificuldades, a sanar tudo isso de uma forma mais harmoniosa, de olhar para o outro como um ser também que deve ser amado, né, deve ser, visto de forma, amistosa, né, a gente trabalhar essa questão do auto-amor e do amor ao próximo. Então isso para mim é riquíssimo num tempo em que as pessoas se afastaram tanto, né, a gente entende que tem essa conexão hoje, a gente está o tempo todo conectado com a internet, com vídeos, enfim, com o YouTube, mas, a gente precisa desse tete a tete, desse contato pessoal, né, somos seres humanos e a gente foi criado para viver em sociedade, né, então essa interação é importantíssima, é muito rico para mim. Nas suas experiências aí com o Reiki, nos anos de experiência, no contato com não somente com os alunos, mas também na aplicação do Reiki na necessidade das pessoas, né, você já deve ter tido, assim, teve, né, experiências que trouxeram, assim, um resultado, né. Então, quais os benefícios que o reiki pode trazer para as pessoas? Poxa, em primeiro lugar, essa identificação consigo mesmo, a gente às vezes não se reconhece, né, então às vezes as pessoas estão ali falando conosco, a gente acha que eles estão sendo só ofensivos, né, a gente está sempre numa defensiva. É importante dizer que quando eu identifico, né, e reconheço, a gente está falando do autoconhecimento em todos os seus aspectos, né. A gente diz que se conhece, mas no fundo, no fundo, é muito interessante dizer que, às vezes os próprios inimigos, que a gente considera inimigos, né, eles é que nos apontam, né, os nossos pontos mais latentes ali para que a gente possa reformar, né. Eles nos indicam os nossos pontos fracos de fato. Se me chama de teimosa, por exemplo, eu digo: "Não, não sou teimosa", né, mas opa,
Eu acho que eu tenho isso sim. Então esse olhar para dentro, é um olhar interno, isso traz essa coisa do aprimoramento moral, né, desse indivíduo, e a partir disso eu acabo expandindo esse movimento a todos que estão ao meu redor. Então isso pode gerar harmonização, né, porque a intenção do Reiki é essa, né, então a gente está falando de um equilíbrio, e quando a gente fala dessa tríade indissociável, né, que é corpo, mente e espírito, essa pessoa vai de fato, né, ter um desempenho melhor em todos os aspectos da sua vida, né, então a gente está falando ali num grupo de trabalho, dentro do seu lar, né, consigo próprio, né, tem gente que hoje fala, nossa, eu não consigo me olhar no espelho, né, então, olhar para dentro com amorosidade, reconhecendo quem é, e a partir disso conseguir uma interação mais harmoniosa com todos que estão ali ao seu redor. Acho que esse é o ganho maior que se tem, né? O autoconhecimento mesmo mais profundo, né? No termo aí, propriamente dito. Na prática do reiki, eu mesmo, né, que ainda estou iniciando, já tive alguns, assim, momentos em que as pessoas disseram que receberam essa energia e que lhe fizeram bem, né? E eu tenho certeza que a todo momento os colegas de trabalho procuram a mestra, as pessoas que conhecem você, né, procuram. Tem pessoas que estão enfermas nos hospitais, né? E o reiki, ele é alguma coisa assim que pode ajudar bastante, né? As pessoas, né? Essa busca de equilíbrio da saúde, né? Que é tão importante, né? Então, tem lá durante o curso, você deu alguns exemplos, né? Assim, sem citar, claro, o nome, só para que a gente saiba o que o reiki, né, realmente, é o alcance do reiki, quando a gente trata ele com amor mesmo, né? A gente irradia com amor, a gente passa a ser um instrumento dessa energia, né? Bom, a gente entende aí que, na prática aí, hospitalar, né, a questão da medicação, eh, mesmo anestésico, né, isso é muito comum, a pessoa está muito ansiosa aí num pré-cirúrgico e, né, não conseguir aí ter que aumentar aí a dosagem do anestésico para a pessoa, enfim. Eu acho que essa harmonização aí do reiki, né, a prática do reiki antes de uma cirurgia, por exemplo, já tive relatos aí de alunos, inclusive, que aplicaram ali, né, na pessoa e que houve, né, esse apaziguamento. Normalmente ela tem um processo ansioso, fica, né, muito nervosa e aumenta a pressão, enfim, que houve essa harmonização e foi possível fazer aí o processo, né. Outros relatos, tantos, mas, teve um processo em que a pessoa tinha lá um nódulo, né, no ovário, e aplicando o reiki com constância, né, houve uma redução desse nódulo. Então, tem muito relato, né, muito relato de problemas também psiquiátricos também, né, no sentido, né, a gente fala da saúde mental, processos ansiosos, depressivos, né, onde a pessoa tem uma recuperação, né, considerável, né, porque para um depressivo sair, né, de casa é uma é uma coisa, um entrave, né, é ele contra ele mesmo, né, essa coisa da impregnação e essa vontade de fazê-lo. Então a gente fala que o reiki também ele traz esse impulso, né, essa força que talvez ali esteja faltando naquele momento. Então o reiki ele ajuda demais, né, as pessoas nesse sentido. O aprendizado do reiki, assim, é muito difícil, demanda muito tempo, o curso demanda muito tempo, a prática, para que a pessoa esteja, né, assim, dentro de um padrão até assim razoável, né? Como é que é para a pessoa? Porque as pessoas ficam ali pensando, como é que é aprender? O reiki é muito difícil, é uma técnica que já quase é milenar, diz o milenar, nós, menos de 1000 anos, né? É difícil, como é que isso acontece? É, na articulação aí do curso, né, durante as aulas, a gente percebe que cursos curtos, muito provavelmente, até pelo feedback que a gente tem dos alunos, né,
a gente tem uma carga horária ali no primeiro módulo aí, que é o Reiki 1 e 2, a gente tem 6 encontros. 6 encontros de 4 horas e as pessoas saem dizendo, a reclamação é, puxa, eu gostaria de mais encontros. Então, eu imagino que menos que isso, né? Até porque eu procuro articular com os alunos experimentações, né, nesse primeiro momento, principalmente, que é uma coisa nova, né? Então, esse tempo aí para o aprendizado, né? E se é difícil ou não, aí quem pode me dizer é o próprio aluno, né? Para mim, não foi no primeiro encontro que eu consegui me conectar de fato com essa prática, né? Então, eu passei por outras jornadas até que isso fez sentido, precisa fazer sentido. Então, o que eu busco no curso é trazer sentido, né? Então, nós ali no primeiro módulo, que é o Reiki 1 e 2, nós temos 6 encontros. E eu pergunto sempre o feedback, eu peço um feedback para os alunos das aulas, enfim, e a reclamação que quase que 100% vem puxa, professora, eu precisaria de mais encontros, né? Mas a gente entende que a pessoa ela precisa praticar. Como eu disse, é uma técnica, mas exige prática. Né? E quando a gente entra logo no início, depois que a gente fala da história, a gente entra com uma coisa chamada princípios, que são justamente a ética dessa prática, né? Onde, na verdade, esses 5 princípios a gente fala que delineia a prática. Então, ele vai me trazendo para um centro, para um caminho, né? Onde eu tenho essa questão de olhar com o outro de forma compassiva, de eu agradecer por tudo que tenho, né? De ser gentil com as pessoas. Então, tudo isso demanda tempo. Então, é importante a gente passar algumas articulações. Durante ali, né, as aulas, eu passo as minhas experiências e eles retornam para nós com outras experiências. Então, assim, curso muito curto é complexo, eu acho muito complexo da gente fazer. Há cursos que demandam aí 1 ano, né? Então, depende muito da sua necessidade, depende muito aí de como você gosta de articular as coisas, né? Não fica solto, né? Eu acho que a gente já, durante esse período, esse percurso, é suficiente para, né? Mas aí eu preciso dessa aderência do aluno de fazer, de fato, conosco aí durante a jornada todas as práticas, né? Senão fica difícil da gente de ter de fato essa compreensão, porque na verdade não é só compreender racionalmente, mas sentir. Né, sentir os benefícios em si, sentir o que isso, né, pode acontecer, né, gerar ao seu redor. Isso demanda tempo e demanda prática. E essa paciência que muitos de nós ocidentais não têm. A gente fala em reiki, aí as pessoas não sabem, o que é o reiki, né? Existe pessoas que fazem uma comparação com o passe espírita, né? E aí, eu gostaria de saber, né, eh, os ouvintes aí, telespectadores, querem saber qual que é a diferença entre o passe espírita e o reiki? Bom, eu vou falar um pouco mais do reiki, mas o reiki, nós enquanto reikianos, né, depois que nós somos iniciados, esse processo de iniciação nada mais é do que um mestre reiki disponibilizar, né, e pedir, na verdade, uma autorização para que esse indivíduo, a gente é encarnado, né? Então, que esse indivíduo encarnado consiga conectar sua energia universal e emanar para a pessoa que está recebendo. Então, existe esse processo do reiki, que é a energia universal, com um receptor, que somos nós reikianos, emanando para a pessoa. Lá no passe espírita, bom, hoje eu sigo, né, o kardecismo, mas no passe espírita a gente tem o passista, né, que ele mentaliza e faz a conexão com essa espiritualidade superior, né, põe as mãos aí sobre então existe uma interferência, né, uma influência, na verdade, né, espiritual sobre essa pessoa. Então a gente tem, né, 2 processos distintos, né. O que talvez confunda a questão da imposição de mãos, né, então a gente também impõe mãos, então talvez essa seja a confusão. E trabalha os chakras, como lá no passe, então essa harmonização. Só que, de novo, no passe a gente tem, né, a questão da espiritualidade atuando sobre, e no reiki a gente tem aí a energia universal, por isso são coisas distintas, né, até porque hoje a gente percebe que nas casas espíritas a gente tem o trabalho de passe, né, tem os médiuns passistas ali, e tem uma outra sala à parte
com o reiki, né? Então são práticas diferentes. Então, por isso elas podem ser recebidas, né? E o curso também pode ser feito por qualquer um, independente da sua doutrina ou da sua crença. A gente fala sempre dessa questão do reiki trabalhando o espiritualismo. Então a gente está falando de algo que está aqui dentro, que é diferente desse meu corpo físico, né? E não é vinculado a nenhum tipo de dogma. É isso, é muito importante falar disso. Apesar da raiz no budismo, nós não somos budistas, necessariamente. Você citou os chakras, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre os chakras, as posições dos chakras e o quanto o chakra, né, que é esse canal também de acesso, né, das energias. Gostaria que você falasse um pouquinho dos chakras no Reiki. Os chakras aí, né, chakras que a gente chama chakras principais, a gente trabalha primordialmente com os sete principais, né? É, e aí a gente tem, cada um deles, né, vai ter um significado, vai ter uma interferência maior em uma coisa e outra, né? Então a gente começa lá do básico, né, que começa ali no final ali do sacro, né, do cóccix, na verdade, que trabalha essa conexão com o enraizamento, com o poder da terra, emanado da terra, né? Então, a gente está falando também o reiki, eu acabei não falando, mas ele trabalha essa questão do desapego. Desapego a pessoas e coisas, né? Então, a gente às vezes fica muito aterrado, e ficar muito aterrado não é bom, né? A gente também tem essa sensação, a terra propicia para a gente um enraizamento, mas é uma base, é uma segurança. Então, as pessoas que têm o chakra básico desequilibrado, muito provavelmente tem uma sintomatologia de insegurança, né? Ela tem né, um medo excessivo que não deixa ela alavancar. A gente tem lá, subindo, né, a gente de baixo para cima, a gente tem lá o chakra umbilical. O umbilical, ele também trabalha com essa conexão, mas ali a gente está, pela posição, inclusive, a gente tem os órgãos também ali que estão junto, a questão geniturinária. Então, esse chakra ele vai trabalhar também essas questões geniturinárias. Então, problemas, afecções do sistema geniturinário podem advir de algum desequilíbrio lá do chakra, do chakra umbilical. Subindo, a gente vai ter o plexo solar. O plexo trabalha conexão, conexão com pessoas, né? Conexão, relacionamentos interpessoais. Então, ele pode trazer algum tipo de alteração nesse sentido. Acima disso, a gente vai ter lá o chakra cardíaco, e aí a gente tem a questão, né, desse amor incondicional, né? Então, a gente fala dessa conexão, né, com a amorosidade de fato, que é a prática Reiki, né? A gente fala que a prática Reiki é a questão da prática de amor incondicional, né? Então a gente, independente de quem seja, independente, né, do que esteja acontecendo ali, a gente vai se dispor, né, se coloca à disposição para emanar o reiki, né? A gente está trabalhando aí a questão da compaixão e do perdão, principalmente, né? Lá já no chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, essa questão de as pessoas às vezes não conseguirem verbalizar, né, da forma correta. Então, às vezes a pessoa ela fala palavras que podem magoar o outro, ferir o outro, né? A gente tem um laríngeo, né, que fica exatamente na garganta, na área da garganta, e aí a gente entende que as pessoas que não conseguem verbalizar as coisas, né, que guardam para si, elas têm algum tipo de alteração. Isso pode trazer adoecimentos, né? Às vezes a pessoa não consegue verbalizar e ela desenvolve aí uma gastrite, né? Então nervosa, né? Porque ela não consegue colocar, externalizar eh, o que vem aí, né, dentro do coração. Então é importante também esse equilíbrio nesse sentido, né? Ou pessoas que falam inadvertidamente, né? E aí elas inadequadamente, e aí podem até ferir as pessoas também, não intencionalmente, mas por um desequilíbrio. A gente vem para o frontal, que é o terceiro olho.
terceiro, o frontal, ele tem essa coisa da gente ter a conexão, né, com algo à frente. Então, as pessoas que têm o frontal aí mais desenvolvido, elas têm essa questão de um olhar adiante, né, do restante aí das pessoas. As pessoas que têm a questão mental, desenvolvimento de ideias, enfim, essas pessoas normalmente têm o frontal mais desenvolvido. E por último, né, o coronário, que é um chakra que vai fazer a conexão com o divino, né? Com essa energia superior. E é importantíssimo, né, para que a gente tenha essa elevação e essa conexão. Durante a prática Reiki, nós fazemos a conexão com a energia universal. Então, ele adentra, né, através do nosso chakra coronário, né? Então, ele é primordial aí para a nossa prática no Reiki também. Que beleza! Então, com essas palavras aí da nossa mestra Aparecida, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada, quando a gente sempre sugere, deixa uma água aí do lado, que os benfeitores vão trabalhar. É nessa água, se você estiver ouvindo, em que momento estiver ouvindo, porque os mentores espirituais trabalham diuturnamente. Então, a gente vai lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, aproveitando os eflúvios, as energias, também provenientes, né, dessa prática do Reiki, dos mestres que trabalham na espiritualidade, também ligados ao Reiki, que nós possamos aproveitar essa energia que está no cosmos, que chega e atravessa a, a, aqui a Terra, atravessa a todos nós como a energia do sol, quando brilha, seus raios tocam a terra, fazendo despertar as sementes que foram plantadas pela mão do agricultor. Que nós possamos, nessa hora, aproveitar esses mestres queridos, para que eles possam também atirar no nosso coração essas boas sementes, para que elas despertem, para que elas vigorem e para que elas possam ser plantinhas e depois árvores e dar bons frutos. Que nós possamos ser os cultivadores dessas sementes, não tão somente para cada um de nós, porque a semente ela cai em nosso solo íntimo, mas depois ela desperta e sai à nossa volta. Pedimos aos benfeitores queridos e amados que possam nessa hora estar conosco, nos abençoando e nos iluminando. Queremos também pedir a Ti, Senhor Jesus, nosso mestre maior, nosso mestre querido, que envie os seus, as suas energias de paz, de luz e de amor aos nossos corações. E vibrando agora por aqueles corações, Senhor Jesus, que estão muitas vezes perdidos, que estão muitas vezes fragilizados, que estão debilitados na saúde mental, na saúde física, na saúde espiritual, Senhor Jesus. Que tu possas chegar a esses corações, a essas vidas, e, Senhor, muito mais ainda te pedimos a todos os seres, a todas as pessoas, a todos os espíritos, as almas do planeta Terra, a todas as vidas, a todos aqueles que estão na nossa comunidade, na nossa sociedade, que estão na nossa vida, através não é, do lar que vivemos, dos lugares, dos lares, dos nossos familiares e entes queridos, das pessoas ligadas a nós. Que a vossa luz, Senhor Jesus, possa nos abençoar, não tão somente agora, nesse instante, dessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que traz, né, o Clube Amigos da Boa Nova. É a união de pessoas que trabalham para que essa mensagem, como a de hoje, do Reiki, possa chegar a tantos outros corações e outros lugares. Então, a gente convida você a se associar, né, com a doação que você puder, para que a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a editora Mundo Maior possa chegar a esses corações aí pelo mundo afora. Então entre no site
amigosdaboanova.com.br, isso mesmo. Quer falar com alguém? Temos o nosso central de atendimento 0800 12 018 38. Tenho também o telefone fixo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido e fácil, que é o 11 97 834 2246. Agora, se você quiser fazer uma doação espontânea, instantânea, nós temos o WhatsApp. O número da chave da FEAL é um número de telefone, é um número celular, ó, 11 97 261 0272. Esperamos você aí para fazer parte, não é, do Clube Amigos da Boa Nova. Eu não sei como que você está sintonizando esse programa no dia de hoje, se é pelo aplicativo, se é pela TV, porque tem parabólica em todo o Brasil. Não sei como, mas tem uma maneira fácil de você acessar. Entre no site, ó, é um portal Mundo Maior. Então, põe lá assim, ó, na busca do Google, portalmundomaior.com.br. Aí você vai conseguir acessar a TV ao vivo, a rádio ao vivo. Você pode ir na programação e procurar o seu programa favorito. Procure lá, Alvorada. Aí você vai ver todos os programas que sobem já para o YouTube. E aí você consegue ver, passar o link para as pessoas queridas, né, do programa. Então, portalmundomaior.com.br. Muito bem, estamos aqui com a nossa mestra Cida, né, do Reiki, e como que as pessoas podem realizar, né? Muitas pessoas, puxa, eu fiquei sabendo do Reiki, agora estou sabendo aqui pelo programa que a mestra Cida trouxe, né? Eu tive a oportunidade, a graciosa né, oportunidade de fazer no Senac São Paulo, né? Mas existem Senacs em todo, acho que toda São Paulo, não em todo o Brasil, né? Mas como que as pessoas podem acessar? Como que as pessoas podem procurar e se formar no Reiki? Então, eu vou passar o site do É. próprio Senac, que é www.sp.senac.br, e lá você entra com uma busca, né, como o Reiki, e vem os cursos aí livres de Reiki. Comigo, caso alguém tenha interesse de mandar um direct aí, tem o meu Instagram, é prof, né, prof, a professora, underline, Cida Toma. Então, fiquem à vontade aí para se comunicar comigo também. Que bacana. E o que é assim, qual a transformação que o Reiki, você já viu várias pessoas que até você começou lá, teve seu mestre ou mestra, qual a transformação? Porque eu, pelo menos, eu senti que houve uma transformação. Eu vi os colegas um depoimento, né, dando testemunho ali que aqui realmente muda. Às vezes a pessoa está numa situação muito assim complicada e o Reiki parece que lhe dá uma clareada, né, algo tão gostoso assim, tão bom, né? O Reiki ele traz um direcionamento. Eu acho que é uma traz uma, né, transformação, uma calmaria para que você, de fato, apazigue aí suas emoções. Às vezes a gente está afoito com um monte de coisa que a gente sofre, né, emoções, enfim, dificuldades, mas que a gente encara de uma forma diferenciada. Então, essa coisa do sofrimento, né, que a gente, de fato, a gente pode optar por tê-lo ou não, né. Então, a forma, o prisma como eu lido com as situações, fazem eu ver de outra forma e dessa forma eu consigo de fato encará-los de frente, enfrentá-lo e passar por ele, né, de forma diferenciada. Eu me transformei como pessoa, né, eu não sou mais aquela Cida que eu era antes, né, e eu acho que isso não vai parar, né, o tempo todo, todos os dias eu estou ali me reformando, me reformulando, né, reelaborando situações e pessoas e coisas. Então a gente tem novas conexões, a gente, né, consegue rever nossos conceitos, liberar dessa coisa das crenças limitantes, né, que nos impõem. A sociedade também nos impõe uma série de coisas, padrões de beleza, enfim, né, então, tudo isso a gente consegue se libertar. Libertando-se de rancores também, que é o
perdão na sua plenitude, também nos traz esse apaziguamento aí de alma que nos faz alavancar, né. Então a gente tem mais objetividade e mais força para fazer de uma forma, mais, consistente todas as coisas que a gente deseja e precisa. Sim, muito bom, né? E o reiki, nos dias de hoje que nós, nos dias de hoje que nós vivemos uma vida tão estressante, né? É, o pessoal corre para lá e corre para cá. E, às vezes a pessoa procura um lugar, né? Ah, eu vou lá, eu vou viajar e vai e leva tudo aquilo na viagem, né? Assim, eu sinto que o reiki, ele não tem um local, né? Ele não tem, o reiki, ele vai estar com a gente onde estivermos, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam que o reiki, ele traz essa calmaria mesmo, como você disse, né? Isso, acho que é um benefício, né, um benefício imenso. A gente sempre que deseja alguma coisa para alguém, né, sempre que eu desejo, pelo menos eu desejo paz, né, acho que essa paz de alma, essa paz de espírito, para a gente ter uma noite de sono, né, tranquila, ter a consciência sempre tranquila, né, de também conseguir trazer, né, levar isso para o outro, que é nessas formações é o que mais me encanta, né, o que me deixa com o coração muito quentinho, né, grato, né, eu sou de fato agraciada sempre que eu tenho essas formações, porque eu entendo que essas pessoas viram sentido, se viram em algum momento, talvez trazidas por uma dificuldade, mas que ali elas conseguem, né, junto conosco florescer. Então a gente vê ali os brotinhos, né, um pouquinho ali desidratados e a gente começa a trabalhar e fomentar as coisas, as experiências, compartilhando e a gente cresce juntos. Isso é a coisa mais encantadora, né, a coisa mais, benéfica para mim e me faz bem sempre, além de me manter sempre, né, atenta a todas as coisas, todas as minhas questões também. Então isso é importantíssimo para mim, é uma coisa que não tem como uma paga, né, financeiramente falando, mas é esse abastecimento interno, né, e que é incrível, não tem como descrever em palavras, né. Aí nós, né, eu que passei pelo Processo, né, porque aí tem o Reiki 1 e 2, aí tem o Reiki 3, aí tem o Reiki Master, né? E aí a gente presenciou a emoção, né, que as pessoas acabam, né, demonstrando, porque a gente, diferente talvez de outros mestres, a mestra Cida deixa a gente à vontade, a gente, né, falava de si, e isso, né, é uma coisa importante. A pessoa parece que está assim tirando alguma coisa ali. É uma ótima terapia, né? É verdade, né, a gente de novo, né, a gente não está ali numa sessão terapêutica de fato, mas essa partilha de algumas coisas que estão sendo transformadas durante a jornada, quando o nosso colega chega ali, a gente fala: "Nossa, ele veio aqui, começou o curso, ele estava mais tristonho, e agora ele está sorrindo, e agora ele está se conectando, está falando". Então esse movimento de expansão para a gente é um momento incrível, né. Quando a gente fala do Reiki nesse, né, nesse processo de harmonização, a gente está falando de tudo isso, a gente está falando dessa percepção do outro, a gente está falando desse processo de tratamento e de respeito à prática, né, nesse sentido onde eu permito, né, e eu peço para que essa energia, ela faça ali o trabalho dela da forma que ela precisar fazer. Né, então não é um desejo, a gente não imprime desejos quando a gente está com reiki, a gente só se disponibiliza para. Mas o reikiano, né, nesse processo, como a gente diz ali, ele precisa estar o tempo todo alinhado, alinhado com os seus princípios, com os seus princípios da prática, né. Então, nos traz essa questão da limpeza, né, limpeza mental, limpeza e cuidado na fala, de uma escuta ativa, né, e dessa compaixão que a gente sente em relação às dificuldades alheias, a gente respeita, a gente acolhe, né, ao mesmo tempo que a gente não carrega consigo.
né, então a gente deixa isso a cargo da energia universal. Então isso é incrível, é só gratidão sempre, né, por estar participando de todas essas formações e todas essas pessoas que passam por nós, né, e a gente acompanha aí minimamente ali durante o curso o seu crescimento, né, isso aí é incrível, né, as pessoas aflorando, né, sentindo-se felizes, né, isso é maravilhoso. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Alvorada. Agora você citou a palavra gratidão, então gratidão por estar conosco. E aí as suas despedidas nossas aí. Muito obrigado, viu, professora ou mestra Cida. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, a você, Nando, né, meu querido aluno aí, agora é um reikiano master também, né, pode aí praticar e disseminar a técnica, né, e agradeço a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando, espero ter sido útil aí para todos. Obrigada. Gratidão. E esperamos você no próximo programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Até lá! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.